Tudo certo. Só tô testando o som aqui, que tá meio baixo. Talvez eu acabe colocando fone aqui. Ah, tá certo. Eu vou botar só pra melhorar. Tu melhorou agora? Oi, Opa, acho que melhorou. E melhorou? aí? Bora lá. Primeiramente, meu nome é Henrique, né? Do Impulsando me apresentando aqui. Esse aqui é o Peps do IME, pra galera. Vamos começar então. Eu queria perguntar assim, como é que foi? Como é que você conheceu o universo das turmas Itaime? Como é que você entrou nessa jogada? Como é que você Tá, vamos conseguiu? lá. É, Beleza. Primeiramente, prazer, Henrique. Boa tarde pra todo mundo. Feliz Páscoa, né? Espero que todo mundo esteja aproveitando aí. É, Vamos lá. Desde que eu comecei o Fundamental 2, eu sempre gostei muito de fazer outros concursos, né? Tipo as Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química. sim. E sempre teve a divulgação lá na minha escola dessas coisas. Então eu normalmente participava, mesmo sem, às vezes, ter um estudo assim, programadinho e tudo, mas eu sempre tive aquela vontade assim de participar, de conhecer mais é, sobre esse universo das exatas, assim, né? De pegar alguma coisa que parecia mirabolante e falar, não, quero tentar entender como que isso funciona. E por conta disso, quando É, chegou no meu ensino médio, teve alguns resultados que acabaram me fazendo, tipo, ter destaque, assim. E no final do meu segundo ano, eu recebi uma ligação de um colégio do Rio de Janeiro, o PH, me convidando para ir para lá com bolsa integral para estudar para o ITPIM. Eu falei, o que que é o ITPIM, né? Daí que eu fui começar a conhecer assim sobre tudo isso. E daí desde que eu recebi essa proposta, eu comecei a pesquisar sobre as duas instituições. Eu vi que era uma oportunidade única assim para qualquer um que quisesse ingressar na área de engenharia. E daí comecei a estudar a partir disso, assim, foi essa proposta que me abriu os olhos, né, para esse mundo. sim. É doido, né? Como essas coisas é quase mesmo parecido para todo mundo que inicia nesse Sim. universo, né? Tentar descobrir as fórmulas, tudo. Maior curiosidade sobre as coisas, né? E assim, tipo, eu descobri que você estudou online por um tempo, né? No seu ano de preparação. E eu ia perguntar assim, você entrou no meu tempo meio que atrasado também online. Eu ia perguntar como é que foi todo esse cenário de entrar, estudar online e ainda se preparar para o vestibular, que é meio complicado, né? Como é que foi Com adaptar? certeza. Então, como eu falei, eu recebi essa proposta no final do meu segundo ano. Eu não sabia, assim, nem que área que eu queria. Eu estava pensando em fazer, talvez, medicina ou alguma carreira biomédica, assim, porque é o que é mais divulgado, né, pelo menos na minha escola era medicina é o que há, né, o resto dos cursos nem recebia divulgação. Daí no meu início do meu terceiro ano eu falei, não, eu quero realmente tentar o IT e o IME. E só que não tinha nenhum cursinho assim famoso aqui no meu estado. Então eu tava pensando em fazer o cursinho da escola mesmo, tudo, mas eu tava meio na dúvida e eu tinha feito uma viagem, eu fiz um intercâmbio, né? Então eu voltei na metade de fevereiro. Eita. E não tinha nem matriculado no cursinho, não sabia nada, assim, tava perdidão. E É, quando eu fui me matricular no cursinho já era metade de março eita. e eu cheguei no dia 17 de março, assim, na aula. Tava realmente uma aula, acho que de MHS, assim, eu lembro até hoje umas fórmula louca no quadro que eu falava, eu não tô entendendo nada e tal, que isso? E daí na segunda-feira começou o lockdown do Covid. Então eu Sim. tive 2 dias de aula presencial do cursinho.
foi um baque muito grande, com certeza, para minha preparação, porque não tinha muito contato, né? Eu não tinha muitos amigos assim que eu já tinha construído o relacionamento no cursinho. E eu acho que isso é uma das coisas que mais agregam na hora de estudar, é você ter alguém para, às vezes não é nem tirar uma dúvida, é os dois pensarem juntos sobre o mesmo problema, né? Ver Sim. assim o que que o outro pode agregar de ideias para você e tudo. E eu passei 100% do meu cursinho online, né? Foi é, o meu cursinho era à noite e Sim. eu tinha aula do terceiro ano de manhã. Então eram 10 horas de aula por dia, assim. Eu simplesmente não aguentei. Depois de um mês eu larguei o meu terceiro ano, praticamente. E era basicamente utilizar ali a rotina de estudo que os professores estavam recomendando, mas sem o contato com os outros. É meio complicado esse negócio de sem contato, né? Porque, tipo assim, a gente aqui é do alojamento, então faz muita diferença você ter o contato com as pessoas ali do seu lado, ou tirar uma dúvida, ou qualquer coisa assim, você evolui muito. Eu também fiquei Com online por um certeza. tempo, e é muito ruim assim, você não poder, sei lá, descobrir, compartilhar alguma coisa que você descobriu também, né? E ajuda muito. E eu imagino que assim, quando você teve online, teve que ter muito planejamento, né? Pra conseguir acompanhar tudo, porque a gente acha que tem mais tempo, mas na verdade parece que o tempo reduz, né? Online, não sei porquê. É meio estranho, né? Com E certeza. como é que foi assim o seu planejamento para esse ano? No ano que você. Que foi no ano que você que entrou na pandemia que você conseguiu o resultado no vestibular, né? Uhum. Uhum. Como é que. Então, É, pode vamos contar lá. como é que foi. Como que foi na base do teste, né? Eu acho que uma das principais coisas, assim, para qualquer um que está ingressando nessa carreira, assim, de, vamos dizer, vou começar a me preparar para uma prova. Uhum. Tem três pilares, é você conhecer você mesmo, para saber como que você aprende, conhecer a prova, para você saber como que, é, vamos dizer, o que que você vai dar prioridade, tanto em conteúdos quanto, o que é mais difícil na prova? É o conteúdo, é o tempo, você tem que treinar sua velocidade, você tem que treinar suas É, muita ideias, coisa. e o emocional, né? Que, querendo ou não, quando eu entrei no cursinho foi a primeira vez que eu tirei um zero na minha vida. Eu acho Sim. que é muito assim com quase todo mundo, né? Um monte de questão que você não faz ideia, assim, do que você vai fazer. E esses três pilares, assim, foram que me motivou no meu estudo ao longo do ano. Então, eu comecei assistindo todas as aulas, eu não pulava nada. E depois de um tempo eu comecei a ver que, física era a minha matéria, assim, que era feio o negócio. Eu não sabia nada e eu não entendia as aulas direito. Então, a partir de, sei lá, maio, junho, eu tava focando mais da metade do meu tempo para física, porque era a matéria que eu tinha mais dificuldade, que eu tinha ali, vamos dizer, a lacuna, né, do conhecimento. Então, eu tava sempre focando em criar essa base para que caísse qualquer questão fácil de qualquer uma das três matérias, eu ter ali a consciência de que eu vou conseguir fazer, né? E Sim. basicamente meu planejamento ele era voltado a acompanhar as aulas, focar no que eu tinha mais dificuldade, revisar a teoria, fazer questão. E daí só quando chegou na revisão que mudou totalmente, né? Assim, a rotina e eu passei a fazer prova assim todos os dias, acordar e ficar focado nisso. Sim. Mas meu estudo foi basicamente voltado a isso, a preencher os gaps ali do conhecimento que eram todos de física, praticamente. Então, tipo assim, nesse ano que você meio que caiu de paraquedas nesse ano aí doido, você meio que focou mais nas provas no final do ano, então, para conseguir o conteúdo suficiente para a prova, né? Com certeza. Eu acho que é claro que é muito importante ter a base de conhecimento para você começar a fazer as provas, que senão não adianta você só olhar a resolução. Você pode gravar assim
20 questões, 1.000 questões, mas se mudar alguma coisa, você não vai ter aquela É, confiança para fazer algo diferente, né? Então, até setembro eu fiquei estudando só conteúdo praticamente, e daí quando chegou na hora da revisão, eu me foquei em aprender questão, em como resolver os tipos diferentes, assim. sim. E acho que foi uma das épocas mais proveitosas, assim. Foi quando eu senti que eu tinha capacidade de passar naquele ano, né? Porque de conteúdo eu não tinha conseguido estudar nada super aprofundado, tudo. Em um ano de cursinho é bem difícil de você se sentir extremamente confiante nas matérias, né? Então, Sim, eu acho bem difícil mesmo essa parte da confiança. Porque eu acho que a gente nunca sabe mais ou menos se tá bom, se é o suficiente, se tem que aprofundar, será que eu tô vendo conteúdo? É, e ainda vem, tipo assim, a gente sempre tá com simulados, se avaliando, mas mesmo assim é sempre tá com essa desconfiança no conteúdo, né? E eu ia perguntar assim, como é que tava a sua confiança em relação aos simulados do ano? Se você chegou nas provas assim, você, caramba, será que eu tenho certeza? Ou eu ainda não sei sobre se dá para passar? então, é, no primeiro semestre do ano eu tava totalmente sem expectativa nenhuma, assim, porque eu tinha sido eliminado em todos os simulados, não tinha nem chegado perto de passar. E, mas, assim, as pessoas falaram, não, você tá indo até que bem e tal, pro seu primeiro ano, né, tá tudo certo. E quando chegou na metade do ano, chegou o professor do meu cursinho e falou assim, ó, você tem chance de passar esse ano, só que você vai ter que focar bastante e tudo, vai ter que pegar bem firme agora, até o final, que tem chance. Eu peguei aquilo pra mim e falei, se não der certo depois, não tem problema, porque eu tô no meu primeiro ano, então eu vou dar tudo de mim agora e vendo o que vai dar, né? Então, eu não tava dos mais confiantes. Acho que eu lembro que no primeiro dia da revisão eu peguei uma prova, assim, li as 10 questões, não sabia resolver nenhuma inteira. Eu sabia escrever Caramba. alguma coisa em uma ou duas, e o resto, pô, eu me senti assim, será que o meu ano inteiro foi pra nada? Porque eu peguei a primeira prova, assim, realmente inteira e falei, eu não sei fazer. Mas daí fui pegando as dicas, assim, vendo uma outra resolução, daí eu vi, essa questão é parecida, e daí foi toda a construção, assim. Então, nesse último mês de revisão foi onde eu criei toda a minha confiança, praticamente, para chegar na prova e falar, não, vou tentar não ser eliminado aqui, que acho que Sim, talvez possa dar certo, né? Então, sim. os simulados são uma ferramenta muito boa para você saber também, assim. É, ao longo do ano eu sempre ia mal nos simulados, eles eram difíceis, mas eu pegava sempre a prova, olhava, corrigia, falava o que que faltou para mim nessa questão? Foi falta de atenção? Foi falta de conteúdo? Foi uma ideia que uma sacada que eu posso levar para outras provas, né? E Uhum. muitas coisas que eu aprendi nos ciclos de simulado eu consegui levar para frente e usar na hora da prova, né? Sim. É bem difícil essa parte, né, também. Mas, meu, é muito doido essa história, porque aqui a gente vê os casos também, e às vezes geralmente são os casos que demoram, né, pra conseguir, assim, e tem que lutar bastante porque é muito duro, tipo, as notas meio baixas, assim, tem que ter muito emocional mesmo nesse ano, Sim. na preparação. Como é que era, assim, pra você tratar do seu emocional, seu lazer, se você fazer uma coisa diferente? Para conseguir, assim, aguentar até o final e conseguir na luta até a prova, né? Então, eu fui dando cada vez mais atenção para isso ao longo do ano, né? Que eu comecei no gás, no famoso gás de quem não sabe nada do que está fazendo e Sim. quer tentar fazer tudo. Então, o primeiro mês de pandemia, o meu cursinho tinha feito aulas todas gravadas, sem ser ao vivo, assim. Então, eles despejaram a aula com força. E E- eu falei, vou tentar ficar em dia. E assistir as minhas aulas do terceiro ano. Então, eu acordava às 7 horas da manhã, ficava online até 1 da tarde, almoçava, começava a assistir videoaula e ia até de noite, assim.
Eu fiz isso por 4 semanas e o meu emocional foi pro ralo já. E eu sentia que eu não estava sendo produtivo nem nada. Mas daí depois eu falei, não, eu vou ter que otimizar meu tempo. E acho que isso é uma das chaves, assim, para manter o emocional. É você valorizar o seu esforço. Não é porque você tem tempo, porque você está estudando só para isso, que você vai torrar seu tempo no qualquer livro de questão, em qualquer tipo de conteúdo. É, claro, você não pode negligenciar, né, largar de mão uma matéria, por exemplo, mas tem que ter confiança para falar, não, isso aqui, pelo menos o básico, eu já domino. Eu não vou ficar voltando em questões que eu já sei, voltando em coisas é, que eu já passei desse nível, né? Então, ou eu vou tentar aprofundar um pouco no que eu já sei, ou eu vou focar em entender aquilo que eu não sei. E Uhum. muitas vezes eu conversei com alguns colegas meus que falavam que faziam um livro inteiro de questão, faziam todas as apostilas e tal. E eu simplesmente não tinha tempo para isso, não dava para eu me dar o luxo de ficar lá fazendo 30 questões para me sentir confiante o suficiente e tal. Então, muitas vezes eu tive que ter a maturidade de falar, não, isso é, é algo que eu tenho que aprender a ter a confiança sem ficar gastando tempo nisso, né? Foi uma das coisas que mais manteve meu emocional, assim, em dia, no dia da prova. E a outra coisa foi que da metade do ano pra frente eu comecei a fazer exercício físico, né? A academia, eu acho que é algo que, por conta de todas as reações no cérebro, né? A Ajuda endorfina que é mesmo. liberada, tudo, ajuda demais, assim. É, até depois, para ficar horas sentado estudando, se você faz o seu treino do dia, nossa, o seu corpo é outro, né? É, Então, isso é verdade. alimentação, dormir e exercício físico é uma chave assim fundamental para manter o ritmo sem ficar degradado, né? Sim, E muito por massa. fim, o suporte da minha família, assim, que foi ainda mais por conta disso, né, de ser online, o tempo todo que eu tava chateado, que eu não sabia assim o que fazer, eu sempre recorria a eles. Acho que tem que ter gente de confiança que vai te motivar o tempo todo nessa fase que é puxada. Então, não necessariamente os pais, né? Mas seja um amigo, seja um outro parente, alguém que vá te ouvir e vá falar, não, é uma fase que você está passando agora que é para conquistar o que você quer, né? Então, acho que essas foram as principais coisas, assim. Sim, ajuda muito. E assim, você comentou, né, que algumas matérias você teve que criar confiança assim para conseguir, para ver mesmo que você sabe e partir para outra, né? Acho muita maturidade, né? Porque a gente demora para criar isso muito, assim, a gente sempre tá querendo fazer tudo e a apostila toda. Eu também, eu tinha isso também. Esse ano que eu tô conseguindo mudar um pouco. É, mas assim, como é que você media quanto, será que eu tenho que, a que ponto você já deixava assim e partia para frente na matéria? Quando você já conseguia resolver todas as questões de prova, ou você já se sentia muito confiante no conteúdo e, bom, essa aqui tá bom. Então, não precisa nem aprofundamento, não preciso muito. Como é que era assim para você? A necessidade de aprofundar ou não? Era medido Então, pelas provas? mais ou menos. As apostilas que eu usava, elas tinham questões de outros vestibulares, né? Então, sei lá, USP, tinha questões assim, de outros vestibulares ao longo do país, que eram, vamos dizer, as questões nível um, né? E daí as questões nível 2 era já as questões um pouco mais fáceis ainda, só que eram questões já de ITA, IME, Escola Naval, EFON, é, essas outras, assim, já dos militares, né? Quando eu conseguia bater o olho nas questões do nível um e falar, não, eu sei como resolver, é só fazer isso, isso e isso, e essas outras questões, a maioria também, eu pegava, olhava, falava, não, eu tenho que usar tal e tal forma, eu tenho que fazer tal e tal processo. Então, mesmo que eu não resolvesse, eu falo, se eu sentar e parar para resolver, eu vou conseguir resolver. Daí, não todas, né? Assim, tinha algumas que eu olhava, às vezes a imagem parecia assim complicada e tudo,
E eu falava, não, mas é um conteúdo assim, que se eu começar a desenhar, rabiscar ali, acho que vai sair. Daí eu normalmente fazia mais uma ou duas questões e falava, não, é isso. Então era mais ou menos esse meu critério, assim. E Sim. claro que quando eu cheguei na semana de revisão, eu não estava fazendo muitas questões, como eu comentei, né? Mas eu vi que o que me faltava não era a teoria, era a prática das questões, que é algo que dá para você pegar com uma agilidade um pouco maior se você tiver a base bem construída, né? Sim. Você chegou a pegar algum livro por fora, sabe? Que aqui é famoso você pegar aquele livro por fora, de É, aprofundamento. não. Ainda bem que você não caiu nessa. Não. Assim, eu sempre via o povo do meu cursinho, tipo, estudando Sempre tem, né? aloprado, assim. Sempre tem o desfoque, né? Mas eu É, colocava dentro de mim e falava, básico bem feito. Eu só vou fazer o básico, sim. Eu não preciso disso. Era difícil, mas eu não peguei, assim, nada por fora. Eu fiquei 100% ali focado nas apostilas. Porque eu falei, alguém que tava querendo aprovar as pessoas numa prova fez essas apostilas. Então, eu vou confiar nessa pessoa e vou ficar só com o que ele selecionou pra mim, assim. E foi muito proveitoso, assim, que eu não cheguei, não teve nenhuma questão dos dois vestibulares que eu bati o olho, eu falei, meu Deus, eu não sei nada do que tá acontecendo. Então, todas as questões eu já tinha visto algo parecido, realmente foi questão de tempo, nervosismo, outras coisas que impactaram, mas dizer que eu precisava estudar muito mais, acho que não. sim. Sempre tem a questão impossível do ano, né? Acho que eles É, pegam onde assim e você... falam, não, essa aqui é pra zerar todo mundo. Tá. Aí Mas esse, essas que tem que buscar os livros lá, mocados lá. Sempre essas tem, né? aí, sempre tem. Acho que o que é mais importante pra quem tá no começo, assim, é falar, não, isso é depois de 1, 2 anos que eu tô aqui já estudando, já vi tudo. Daí você pode começar a estudar algumas coisas mais Sim. avançadas, né? Mas no começo acho muito bisuleu, de verdade. É O verdade mesmo. próprio. Nossa, o Atkins, uns negócios assim, meu Deus, né? Eu É, nunca encostei. Eu só fui ver na faculdade, né? O pessoal comentando comigo e tal, que estudaram todos esses livros. show. É diferente, né? Você vê assim a preparação de todo mundo e como você pegou também os livros. Mas eu acho que vai do tempo mesmo das pessoas. É, eu acho que de Sim, primeira vez, assim, também, de primeira viagem, é meio complicado mesmo. Não, tem que realmente conquistar o conteúdo ali da apostila mesmo e fazer tudo certinho da sua base, né? E eu acho que foi o que você exato. fez, tudo certo. E como é que era, assim, sua rotina? Porque você me falou que o cursinho liberou todas as aulas de primeira. Então, você teve que se planejar muito para não ficar vendo todas as aulas e às vezes fazer apostila. Como é que você distribuía assim o tempo? Porque tinha todas as aulas disponíveis, né? Aqui a gente, por exemplo, tem aula, só que é dividido, né? Então a gente tem coisa, mas não tem todas as aulas liberadas. Como é que era assim, estudar dessa forma? Então, o meu cursinho tinha ficado só um tempinho com as aulas gravadas, né? Mas depois passou a ser aula ao vivo. Então também não tinha a gravação e tudo. E eu acho que é um ciclo sem fim. Se você começa a assistir gravado, você vai querer ficar acumulando e É, deixando para depois. Então eu sempre assistia a aula ali no horário que o professor estava, né? E a grade horária do meu cursinho era um pouco diferente. Ela começava a aula às 5 da tarde e ia até às 10:30 da noite, eu acho. E tinha aula no sábado de manhã também. E isso era junto com as aulas do terceiro ano, que eram de manhã. Começavam 7 e iam até 12:20, eu acho. E simulado Enem e simulado ITA, que eu fazia. Todos os fins de semana do ano foram com simulado, assim. Teve vezes de ter dobradinha, né? Simulado Enem no sábado e simulado ITA no domingo. é, Então, é, eu me programava para durante as aulas de manhã, que eu tinha que aparecer, senão não ia passar do terceiro ano, né?
eu ficava fazendo questões e revisando a teoria. Então eu pegava os Uhum. livros, pegava a matéria que eu tinha visto nos últimos dias, né? E ficava ali treinando. E de noite, as aulas que eram, assim, não que eram mais importantes, mas as que eu tinha mais dificuldade, eu ficava 100% focado na aula. E aquelas outras que às vezes o professor dava um tempo para fazer questão, é, ou estava explicando algum conteúdo ali mais básico, eu pegava e ou descansava quando estava muito acabado, ou eu estudava outra matéria mesmo. Então eu tentava sempre aproveitar o tempo que eu tinha de aula para estudar. Uhum. E daí à tarde, que era o meu tempo livre, eu jogava videogame, eu assim, malhava, né, fazia academia. Eu passei boa parte do ano fazendo isso. À tarde era o meu tempo livre até começar a aula. E daí de noite prestava atenção nas aulas e de manhã usava o tempo para estudar. Entendi. E, assim, esse final de semana era só simulado mesmo. Sem, ou terminava só, fazia só simulado e ia descansar. Ou É, estudava né? também. Não, você é louco. É, eu não tinha forças para estudar, assim. Eu normalmente sábado de manhã eu tinha aula a manhã inteira, daí até 1 da tarde, mais ou menos. Eu almoçava, daí se tinha simulado da turma Enem lá, né? Assim, do meu terceiro ano, simulado Enem à tarde, e daí de noite eu aproveitava, saía com os amigos, ia pra igreja e tudo. Eu acho que Entendi. é muito importante também não deixar a rotina do cursinho engolir você e você não ter mais nada pra fazer, né? Então, pelo Uhum. menos meu sábado ali à noite eu falava, não, eu vou passar ali meu tempo e tal, vou pra igreja, que era algo que eu já fazia antes, né? Então eu falei, eu não vou abrir mão desse tempo. E no domingo a mesma coisa. Eu normalmente tinha simulado de manhã, daí eu almoçava, à tarde descansava, se tivesse sim. Se tivesse saído já o gabarito do simulado, às vezes eu ficava na curiosidade de ver, né? Mas Sim. eu dificilmente estudava alguma coisa. Eu aproveitava para durante a semana não ter nenhum dia assim que eu tivesse acabado, né? Justamente porque se tem sábado e domingo atividade, vai emendando uma semana na outra, e se você não tira nenhum dia para descansar um pouco mais, daqui a pouco a quarta-feira vai ser o dia que você vai ter que parar É, tudo, porque você não vai aguentar mais fazer nada, né? verdade. Então, boa parte dos meus fins de semana eram só os simulados mesmo. Sim. E eu ia agora perguntar assim, como é que foi no dia do vestibular, meu? Os 4 dias de segunda fase, a primeira fase, como é que foi assim, controlar todo o nervosismo, o cansaço também, que são 4 dias, né? Como é que foi assim pra você controlar tudo isso? Então, eu tinha me inscrito no ano de 2020 para três vestibulares, para o ITA, para o IME e para a SPSEX, né? Fora o Enem e a Uhum. FUVEST que eu acabei não fazendo. É, o da SPSEX foi antes da primeira fase do IME, foi uma semana antes. Eu fui fazer, mas eu não tinha assim a menor expectativa na face da tela de ir para a SPSEX. Então eu fui tranquilo, tava cheio de gente. Daí, né, falei, vou ter a primeira experiência aqui de vestibular do ano. Foi super tranquilo, eu fiz a prova assim como realmente quem não quer nada. A parte de exatas estava mais fácil, né? O nível Sim. não que seja fácil, mas comparado à prova do ITA e do IME, acaba sendo mais tranquilo. Daí tinha redação também, que eu tinha aproveitado, treinado bastante redação ao longo do ano. Daí eu fiz tranquilo. Quando chegou na prova do IME, eu já estava um pouco mais nervoso, assim. É, mas como eu tinha ido muito bem no vestibular da SpaceX, eu cheguei a ficar em sexto lugar, né? No, da Caramba. SpaceX. E foi justamente por isso, eu tava tão tranquilo que eu não fiquei preocupado com assim, o que poderia acontecer depois e tudo. Então eu fiz a prova, revisei uma vez, assim, duas, e foi assim, foi uma experiência muito boa para eu ganhar confiança, eu acho. E daí quando chegou no IME eu falei, não, a prova vai ser mais difícil, mas eu já fiz um vestibular esse ano. Se tudo der errado, pelo menos aquele ali, acho que
foi bom, né? Então tá tudo certo. E eu me agarrei a isso e a primeira fase eu fiz, quase rodei em matemática. Eu lembro até hoje, assim, que acho que eu acertei 7 de 15 ou 8 e precisava acertar pelo menos 6, né? Eu passei Isso, eu com sei. 24. Eu passei com 24 de 40. Então Sim. eu passei ali, assim, considerado raspando, né? E cheguei para a segunda fase um pouco nervoso, justamente porque o meu cursinho tinha feito um ciclo IME, né? E nesse ciclo IME eu tinha sido eliminado em todas as matérias. Eu não tinha conseguido tirar o 4 em nada. E falei, é isso, né? Ano que vem estamos aí de novo. Mas quando chegou o primeiro dia de prova, que tinha sido matemática, tinham várias questões que eu tinha visto igualzinho ao longo do ano. Eu falei, não, isso aqui eu vou conseguir fazer, isso aqui eu vou acertar e tal. Daí fiz assim a prova. Falei, acho que pelo menos ali o 5 eu garanti, né? Vamos pro próximo dia. Daí física foi o dia assim que eu fiz também, por conta de toda essa história que eu te contei de ficar focando muito em física. Sim. Eu falei, hoje é o dia para eu não reprovar, porque senão, meu Deus do céu, né? O que que eu tenho que fazer na vida para entender a física? E graças a Deus, assim, quando eu abri a prova, eu fui lendo as questões, eu falei, não, eu sei fazer e tal, vou fazendo. Daí eu terminei a prova, eu tinha feito as 10 questões inteiras, deu tempo, assim, de fazer, porque a prova do IME, ela são É. 4 horas de sanha para você fazer tudo. De Falta física, tempo, às então, vezes. muita É, conta. É conta até. nossa, e fazer É, gráfico, tinha umas questões, assim, que gastei ali 40 minutos para fazer a questão, mas fui fazendo tudo. E terminei a prova, falei, não, acho que arrasei. Daí saí, metade das minhas, acho que 4 questões que eu tinha feito, quando eu fui comparar a resposta, tinha dado diferente do resto do pessoal. Eu falei, já era também. Hoje era o dia para eu brilhar, assim, foi o oposto, né? Chegou na química, eu achei que eu ia reprovar também, porque eles cobraram algumas coisas bem específicas. Deduz a equação de Van der Waals. Essa me traumatizou até hoje, assim. eu lembro dessa questão. Eu não sabia nem Que- decorado a equação de Van der Waals, quem dirá deduzir ela, né? Mas fiz assim também o que dava e tal, fui fazendo. Daí chegou no último dia, eu tinha a expectativa ali de que pelo menos eu não tinha rodado em nada, eu tinha tirado 4. Eu falei, vou fazer o meu melhor aqui também para português e inglês, que é um negócio que elimina muita gente muito boa. Acho que isso é algo que muita gente, assim, absurda acaba pecando na hora de estudar, que é largar 100%. Isso é Eu sempre verdade. gostei de português e inglês, tanto eu fiz o intercâmbio naquele ano, né? Então o meu inglês estava bom e eu sempre gostei de português, então eu sabia gramática, sabia bastante disso, então eu tinha realmente estudado bem pouco ao longo do ano. Mas chegou perto da prova, eu revisei, né, tudo. É, eu fiz muita redação, eu fiz 50 redações ao longo do ano. Fui fazendo ali toda semana uma produção e acho que redação é igual a exatas, no sentido de tem que praticar muito para você se sentir confiante e fazer, não importa o tema, você vai conseguir tirar ali uma nota ok, né? Uhum. Então, quando chegou no último dia, eu tinha a esperança de que eu tinha ali não reprovado em nada e tinha dado certo, né? Daí fiz e deu tudo certo, né? Mas não estudei também nada, eu só fiz um apanhado. Cada dia antes de ir para a prova, eu pegava uma hora e falava, vou passar o olho em tudo de fórmula que eu puder. Sim, É, folhando as claro. apostilas e tal. E nessas revisões eu vi muita coisa que caiu, assim. Muita coisa que eu não lembrava direito, mas que por eu ter passado o olho naquele dia, eu consegui jogar lá na hora da prova, né? Então, foi muito boa essa revisão. O importante é escrever, né? Alguma coisa, pelo menos, né? Pra ganhar algum Com ponto. É certeza. muito importante. Demais. E eu imagino muito. E também, além das provas, também tem o cansaço também, são dos dias, né? Também do vestibular também. Eu imagino que eu acho que no quarto dia você tá assim. Quase caindo de cansaço também, né? É.
E, Não, é puxado. E eu todos os dias, quando eu voltava, fazia caminhada também, sim, para desestressar. É, conversava com os meus pais. Eu tentava assim, me desligar o máximo possível, porque 4 horas de um foco muito intenso, se você tenta forçar qualquer outra coisa, acaba te prejudicando para o resto dos dias, né? Então, sim. realmente, o descanso ali entre as provas foi muito importante. E aí, como é que foi saber o resultado depois? Você já tinha alguma ideia assim? Pô, eu acho que vai dar, né? Como é que foi receber o Não, resultado? então, quando eu terminei a prova inteira, eu tinha olhado todos os gabaritos, eu falei assim, ó, sendo otimista, eu vou tirar ali um 7,5. 7,5 não, um 6,5 estourando, né? Assim, eu achava que eu ia tirar por aí. Assim, nada muito além disso. Eu tinha chutado um 6 mais ou menos em cada matéria. E português e inglês eu tinha tirado 8. Então eu falei, vai ficar aí nessa faixa, né? 6, 6,5 no máximo. Vamos ver o que que vai dar, como é que vai ser o ponto de corte, né? Que acaba variando bastante de ano para Sim. ano. E. Só um segundo. É, então, eu tava, assim, com pouca expectativa. Falei, talvez dê, se for pra dar, vai dar certo, né? Mas eu não tinha ido excelente a ponto de falar, não, eu vou conseguir passar e é isso, já garanti, né? Fora o teste físico, que eu não conseguia fazer ainda nenhuma flexão quando eu Sim, fiz a eu ia segunda perguntar fase. isso também. Não, Depois. nossa, não, foi feio. Essa foi uma história difícil também. Mas quando saiu o resultado, eu tava indo pra academia no dia, que eu tinha marcado com o personal. E eu sou da reserva, né? Então, primeiro passou todo o resultado do vestibular da ativa. Foi a leitura de 200 nomes lá. Então, demorou mais de hora a live pra falar o nome de todo mundo e tal. Daí, quando eu tava no carro, começou a falar da reserva. E eram só 22 vagas para ampla concorrência, né? Aí eu começou a falar o primeiro. Daí o primeiro mete tipo 9. O segundo, 8,9, não sei o quê. Chegou até o décimo, acho que a média estava 8. Eu falei, infelizmente não vai dar certo, né? Assim, sem chance nenhuma de eu passar. E foi lendo os nomes. Eu tava chovendo também no dia. Daí quando tava assim terminando, eu falei, não, eu vou pelo menos ver as 22 vagas, depois eu vejo se eu aparecer depois e tal. Quando apareceu o 20º nome, era eu, assim. Eu passei numa das últimas vagas, mas dentro das vagas mesmo, né? Nossa, eu Show. gritei, eu tava junto com a minha irmã, assim, a gente gritou uns 2 minutos dentro do carro. Depois não consegui nem malhar direito também, de tanta emoção, assim, eu não tava acreditando, né, com o que tinha acontecido. Tinha sido um dia depois também na prova do ITA, né? Então, tava um dia depois ou foi no mesmo dia? Eu não lembro agora, mas foi algo muito próximo, assim. Acho que foi no mesmo dia, à tarde saiu o resultado do IME. Sim. Então eu tava ainda com aquele clima pesado, assim, da prova e tudo. E daí aconteceu tudo isso, né? E foi uma emoção muito grande, assim. Algo que no início do ano parecia totalmente inacreditável, né? Eu consegui passar de primeira, passar muito bem, né? Eu fiquei com média 7,5 no vestibular. Então foi, assim, absurdo. Eu fiquei muito feliz, assim. E daí todo mundo dando os parabéns e tal, mas a emoção foi muito grande. Sim. E como é que foi agora o teste físico, quando você preparava o teste físico? Então, teste físico foi um grande problema. Que eu, em julho, tava com 120 quilos. Eu tava bem acima do peso. E eu comecei a fazer os exercícios físicos e tal, dieta, justamente para que, caso eu conseguisse passar em qualquer um dos dois, pelo menos no ITA, assim, sem o teste físico, eu acho que eu ia reprovar por conta da saúde mesmo. Uhum. Então eu foquei em perder peso e ganhar condicionamento físico.
e tava ali fazendo um processo e tudo. Mas quando eu cheguei em outubro, eu ainda tava com acho que uns 105, 106 quilos. Então eu tava muito acima do peso, eu não tava correndo nem perto do que precisava, tava fazendo zero flexões. A única coisa que eu tava fazendo, acho que às 30, assim, meio morrendo, era o abdominal, né? Então quando saiu o resultado, eu tava fazendo já, tipo, 3, 4 flexões. Mas isso em dezembro já. Então, falei, é uma corrida contra o tempo, né? E Sim. desde que saiu, eu fiquei treinando todos os dias, o melhor que eu podia, assim, também com acompanhamento e tudo. Foi algo que foi muito importante pra mim, justamente porque eu nunca tive histórico de atleta, assim. Eu nunca gostei muito de jogar bola, de correr. Então, era algo que eu simplesmente não conseguia fazer antes, né? E eu fui, meu Natal e meu Ano Novo foi na base da dieta também, sem conseguir assim, sem pisar fora da linha, né? E quando Sim. chegou o último dia antes de eu ir embora pro Rio de Janeiro, que eu consegui fazer as 19 flexões que eu ia ter que fazer no dia, né? Então foi assim, cravado. Caramba, meu. Show. Eu imaginei que foi muito difícil, assim. Principalmente quando você não tá acostumado, né? E agora tá valendo as coisas e tem que fazer, Com né? Imagina certeza. a pressão. É, É. literalmente E sua como é que. vaga no vestibular depende disso. Pois é, né? Depois que já passou tudo. E como é que foi, assim, no início pra se adaptar? Quando você chegou lá, tipo assim, militarismo do IME, tudo essas coisas assim, novo, né? Como é que foi a adaptação? Então, eu acabei sendo um caso à parte, justamente por conta de toda essa questão da obesidade. Eu fui reprovado na primeira inspeção de saúde. Eu Uhum. cheguei lá depois de ter perdido esse peso todo e tal, mas a junta médica falou: não, acho que é melhor a gente te reprovar aqui. No recurso você vai passar, mas por enquanto você não está aprovado. E eu fiquei o meu janeiro inteiro e metade de fevereiro como inapto lá dentro. Uhum. Então eu não tive a experiência da adaptação igual os meus outros colegas tiveram, né? Foi difícil para mim, acho que foi algo assim tão ruim quanto qualquer outro tipo de problema que podia ter dado, né? Que era algo que eu não tinha conquistado 100% a vaga. Eu tava ali Uhum. incerto, não sabia se ia dar certo. Mas com relação à adaptação deles nesse período de janeiro e fevereiro e a minha adaptação tardia, né? Da- Que foi Uhum. depois quando eu entrei, é, eu acho que o IME acaba exigindo bastante no sentido militar, principalmente para quem não tem nada assim, não é parente de militar, não tem nenhum convívio com esse meio, né? Tem bastante coisa que você tem que ir aprendendo e se adaptando, hierarquia e disciplina, até a própria assim, questão de como você se portar como militar e tudo. Mas eu acho que em pouco tempo todo mundo conseguiu se adaptar bem. Em menos de um mês eu estava já assim tranquilo e claro, é exigente no quesito físico. Por exemplo, a gente tinha TFM 4 vezes por semana, né? Nossa. Então tinha ginástica, tinha a corrida, tinha todas as coisas que tinha no, vamos dizer, para entrar, só mantinha no dia a dia. E questão de limpeza e organização do alojamento, né? O alojamento lá acaba sendo um pouco superlotado, assim. Então, eles cobravam muito a questão da faxina, a questão de organização, tudo perfeito. Mas, no geral, acho que é tranquilo de se adaptar à rotina, Sim. né? E você acabou gostando também dessa rotina também? Foi tranquilo pra você? Ou você sempre tinha essa vontade já também, né? Ou não? Não, Assim. não. Tanto que eu escolhi a reserva, eu agora estou no segundo ano como civil Sim. lá dentro, né? E eu não me arrependo da minha escolha, assim. Eu gosto muito de não ser militar. Embora eu acho que é uma fase que, se você aprende e aproveita, você consegue levar para o resto da sua vida. Muitos ensinamentos, muitas coisas que você desenvolve lá dentro, né?
Então, desde o convívio no alojamento, que, claro, é um pouco estressante você dividir o quarto com mais 10 pessoas. Você ter lá a beliche e tal, ter o banheiro coletivo, todas essas coisas. É tudo verdade, né? Assim, no sentido É de. tudo verdade. É, é tudo verdade. Mas toda a questão do companheirismo que você constrói. Assim, ó, o pessoal que eu morei junto ano passado, eu vou levar pro resto da vida como gente, assim, meu irmão, entendeu? Que a gente literalmente se via todos os dias, fazia tudo junto, saía junto, fazia. A gente era uma família ali. Então, o vínculo que é construído lá dentro é muito forte. E a questão dos valores, claro, a maneira como é aplicado é muito específico para o meio que está lá dentro. Então, a questão da hierarquia dos postos, como você se porta com o superior e tudo, você vai fazer aquilo só lá dentro. Mas, numa visão mais ampla, acaba preparando a gente para, por exemplo, trabalhar em uma grande empresa. Eu não tenho agora problema com a questão de, assim, obedecer ao superior, saber como me portar, como me direcionar, né? Então, acho que muito do ensinamento, até a questão da liderança, né, que tem sempre um treinamento, a gente que tem que falar na frente, tem que comandar, são atributos que são Sim. trabalhados e que precisam ser trabalhados de qualquer forma. Então, eu sou muito grato, assim, a esse último ano de militarismo por isso. Mas eu acho que todo mundo tem que ter dentro de si mesmo muita consciência do que está fazendo de escolha, Sim, para é não bem ficar diferente, né? arrependido, para não ficar É. arrependido 5 anos depois, assim. É puxado, tem muitas coisas assim que exigem muito de você lá dentro no quesito psicológico mesmo, de às vezes as coisas não estão dando certo e ninguém quer saber, você tem que entregar o resultado e não importa se você está passando por um momento difícil, assim, tem que desembocar, né? E tem gente que Sim, não lida muito bem com isso, assim. Eu aprendi a lidar muito melhor sob pressão. Eu era uma pessoa que na primeira dificuldade surtava, assim. Então, o último ano foi bom para isso também. Mas é algo bem pessoal, assim. sim, É puxado. imagino. E como é que foi? Me conta assim como é que é as iniciativas que são locadas, né? Ninguém conhece muito. E tem no IME, né? Tem, As iniciativas, as oportunidades. Agora que você está no segundo ano também, como é que tá? Como é que é? tá? Vamos lá. As iniciativas, elas são uma parte importante da vida dentro do IME. Eu acho que ficar preso só aos estudos acaba te restringindo um pouco vamos dizer, da experiência completa, né, da faculdade. E só que não tem tantas iniciativas assim. As maiores são a RoboIME, que é voltada à robótica. Eles participam de várias competições sobre o futebol de robôs, robôs de luta. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que essas são as principais competições, né? Mas tem, assim, vários membros e eles estão o tempo todo na ativa. A IME Júnior é a empresa júnior também, que eles pegam diversos projetos de engenharia, vendem, né, para empresas e recebem o dinheiro e investem nos próprios alunos ou na empresa. Daí tem algumas outras que estão ainda começando, por exemplo, a Eco IME Racing, né, que é a antiga Baja do IME, que Uhum. tá fazendo projeto automobilístico. Tem a CELS, que é uma iniciativa que eu também faço parte, que a gente está com foguete modelismo também. Claro que Caramba. a gente ainda está começando, né, comparado, por exemplo, com a Ita Rocket, mas tem várias oportunidades, assim. As principais voltadas à computação e programação, que tem daí a M++, a MSec, a própria M Junior trabalha muito com projetos de desenvolvimento de site, de software, e voltado à questão de mecânica, modelagem de peças, modelagem do carro, do foguete. Então, Sim. é bem legal as iniciativas e quase todos os meus colegas estão envolvidos em pelo menos alguma iniciativa, né?
Então é algo muito presente assim no nosso dia a dia. Muito massa. E como é que foi para a escolha da sua engenharia? Eu sei que é por classificação, né? E foi tranquilo, assim, para escolher? Veio a que você queria? Foi Então, na tranquilo? verdade, eu ainda não escolhi, né? Que é no Ah, início é do verdade, terceiro ano que a gente depois desse escolhe. ano. Mas, assim, depende muito de como que tá a situação de cada um, né? É uma questão difícil de você entrar e você não ter certeza de qual engenharia você vai fazer. Tudo depende de como eu vou performar aí nesses próximos Ah, sim. meses, né? Sim. Mas, no geral, pelo menos para reserva, essa questão é um pouco menos complicada, porque como que funciona, né? Vou explicar rapidinho. A gente tem uma quantidade de vagas para cada curso e a União envia um documento no fim desse ano dizendo assim: vai tantas vagas para cada especialidade. Então, vai ter 10 engenheiros de computação, 5 engenheiros mecânicos, 5 engenheiros químicos, todos da ativa. E o pessoal da ativa, eles vão ter que pleitear por essas vagas ali. Então vai ter a classificação deles, e o primeiro vai poder escolher qualquer uma e vai lotando os cursos até chegar no último. E o último vai ficar com a vaga que sobrou, né? Sim, já vai ter a engenharia totalmente definida. Já o pessoal da reserva fica com todas as vagas remanescentes de cada curso. Então, por exemplo, se o curso de computação tem 25 vagas e 15 vagas foram destinadas à ativa, o pessoal da reserva vai ter direito a 10 vagas. Mas não é necessário preencher todas as vagas. Então a gente tem uma liberdade de escolha um pouco maior. Sim. É muito difícil um aluno da reserva ficar sem o curso que quer, né? Uhum. Mais computação, que é o mais disputado lá dentro, É, que acaba às vezes tendo problema, mas ainda assim tem muita gente, quase assim, 90% do pessoal da reserva consegue pegar o que quer. Já o pessoal da ativa, eu já ouvi algumas histórias assim de gente que, por questões assim da vida mesmo, de pegar uma recuperação, o professor não foi com essa cara e deu ruim, né? Ou algum momento difícil que você passa e a sua nota vai pro chão, que fazem algumas escolhas inusitadas assim, e sim. você acaba indo para outra área, né? Mas eu, por exemplo, tô super tranquilo assim, eu acho que eu tô no quinto ou sexto lugar da reserva. E eu posso escolher qualquer curso, eu ainda não quero computação, né? Então pesa menos nas minhas costas. Show. Mas E eu não tenho nem certeza, assim. sim, show, entendi. É só depois do segundo ano mesmo que você recebe qual que você vai. Sabia não. Isso. E agora eu vou perguntar assim, você fez o vestibular do ITA. O que levou assim a você escolher o IME ao invés de estudar mais, assim, não sei se seu interesse era o ITA ou o IME, mas o que levou você a escolher assim ir pro IME e não tentar mais um ano no ITA, pro ITA? O que pesou mais para você essa decisão assim? Não sei se o seu interesse era ITA também, né? É, Não, o meu interesse ao longo do ano era o ITA mesmo, sim. Quando saiu os resultados, né, de ter sido aprovado no IME e de não ter sido aprovado no ITA, que eu tive que fazer uma escolha muito difícil justamente por isso, imagino. que era escolher ir pro ITA, quer dizer, tentar mais um ano, né, de ITA, recomeçar, pré-vestibular e tudo, ou ir pro IME, tentar a minha vaga também, né, que tinha toda a questão do teste físico envolvido. Mas, assim, o que eu me baseei, né? Eu fui me informar sobre as diferenças principais entre cada um. E hoje, olhando, eu acho que muito do que eu pensava acabou se concretizando. No quesito acadêmico, as duas faculdades são, assim, incríveis. São a top de linha no país. Então, não precisa se preocupar, vamos dizer, com a oportunidade que o aluno do IME tem é pior do que a oportunidade que o aluno do ITA tem, ou vice-versa. É muito difícil, assim, acho que é pau a pau. Inclusive, tem muitos alunos do IME que vão, assim, para a área que eles querem e nunca teve, assim, eu nunca ouvi a história de gente que se frustrou profissionalmente por conta de ter escolhido o IME, né? Só que
o marketing do ITA como instituição é muito voltado a fazer a propaganda. Então, tem muitos Hum. cursinhos que vendem o sonho de você entrar no ITA, de você estar lá em São José dos Campos e fazer o foguete modelismo, fazer É. toda a questão da aeronáutica, né? E o IME é mais assim, pé no chão, entendeu? É o exército ali, é engenharia mesmo, acabou, sem moleza pra você, você entra, vai continuar estudando sim. Então acaba tendo um pouco de hostilidade assim com relação a quem entra no IME, né? E é justamente isso. No começo a gente não tem trote, né? A gente tem adaptação, que é um período é, assim um pouco puxado, que é para ensinar você o básico de ser um militar. Então é puxado. A minha turma relatou, várias pessoas relataram que foi um período assim de pressão psicológica muito grande, que em uma faculdade, por exemplo, no ITA mesmo, não ia ter. Mas eu Uhum. fiz a minha escolha tendo consciência disso, de que era uma fase bem no começo e que não ia ser assim pelos 5 anos, né? E eu vi que para mim não fazia sentido eu tentar entrar em uma outra universidade que ia ser praticamente a mesma coisa, sendo que eu tinha ali já, vamos dizer, eu já tinha algo e eu ia abrir mão daquilo para uma chance de entrar em outra, entendeu? O vestibular é algo Uhum. muito incerto. Podia ter dado certo naquele ano. Inclusive, ontem os meus amigos me falaram. Eu acabei não passando no ITA por 0,012. E não fui Caramba. eliminado em nada, né? Foi assim, se eu tivesse feito uma questão em qualquer uma das provas, eu teria conseguido passar. E até no dia da segunda fase teve uma questão que eu fiz a caneta, que eu não sabia que a prova podia ser deixada a lápis. Eu fiz a caneta no lugar errado e eu perdi o espaço da questão e ainda tive que ficar depois transcrevendo. Acabou assim sendo uma questão que eu sabia fazer que me atrapalhei todinho, assim. Foi uma borrada que por um tempo eu cheguei até a me culpar, assim, de, pô, foi uma cagada, né, assim, de não ter conseguido passar. Mas acho que a principal coisa para fazer essa decisão entre, vamos dizer, tentar o pré-vestibular de novo ou abraçar a oportunidade é ver se o que que tá te levando a escolher o ITA, assim, o que que faz você querer ir para lá a qualquer custo, e querer abandonar o IME, que é, vamos dizer, é o pai do ITA, é a universidade de onde saiu, né? Todo dia eu passava na frente da sala que fala assim, a sala de onde saiu o ITA. Então, as duas universidades são maravilhosas. E o IME fica no Rio de Janeiro, é uma cidade linda, maravilhosa, muito boa de se viver, assim, no sentido de ter sempre alguma coisa diferente para fazer e tudo, né? O IME só tem, o ITA só tem Habib's do lado, e é isso. Sem flertar, né? Flertar. Não, mas basicamente eu vi que não valia a pena eu largar essa oportunidade por uma Sim. chance de algo que eu não tinha é, muito interesse, assim, em abandonar 100% e ir de novo lá para a mesma rotina que eu tinha tido, né? Sim. Tá, entendi. Então, só certo, eu só esqueci de perguntar, como é que foi assim o vestibular do ITA para você que eu não tinha perguntado, né? Você contou agora essa experiência. Como é que foi a sua experiência na primeira fase e a confiança na segunda fase também? Eu vi que você quase chegou também perto, né? Esse ano. Então, foi assim, eu tava mais nervoso com relação ao ITA do que com relação ao IME, né? Justamente porque eu tinha a pretensão, assim, minha primeira opção era o ITA. Então, se eu tivesse Uhum. passado nos dois, eu provavelmente iria pro ITA. E quando eu cheguei na primeira fase, eu tava meio nervoso, assim, mas falei, a primeira fase acaba sendo o que menos impacta, né? Assim, é só Sim. não ficar para trás que vai dar certo. Tinha lido todos os livros de português, eu sempre Leu, falei, né? eu não vou ser o AIS da matemática, da química ou da física, mas português e redação vai ser o que vai me passar, assim, né? E fiz a primeira fase bem, assim, consegui tirar a nota para passar, né?
quando chegou a segunda fase, foi a hora assim, do tudo ou nada, né? E tava muito nervoso. Principalmente no primeiro dia da segunda fase, eu tava assim, uma pilha de nervos. Eu me sentia muito ansioso para fazer as coisas. Eu acho que isso atrapalhou um pouco. É, vamos dizer, manter a cabeça fria, saber exatamente qual estratégia que eu ia usar, qual questão que eu ia fazer, tudo. Que era algo que eu sempre tinha feito muito bem durante as provas, né? De selecionar o que que eu ia fazer e o que que eu ia deixar para lá. E a prova de química estava infinita, tinha que ter umas 10 horas para fazer a prova. Verdade. Então eu fiz ela assim, meio correndo, tudo. E eu tinha certeza que eu não tinha garantido meus 4 pontos ainda. Já tinha passado mais da metade da prova, não tinha nem encostado em matemática. Fui para matemática, é, fiz assim as questões mais fáceis também, consegui garantir ali meu 4 e depois voltei para química para tentar não ser eliminado. E daí foi nessa hora que eu voltei, que eu tinha 1 hora de prova, mais ou menos, que eu fiz toda essa história aí de ter feito a caneta no lugar errado. Tudo foi assim, foi um desastre. Eu saí da prova arrasado. Foi, eu me eliminei aqui e não vai dar certo, né? Mas daí chegou o segundo dia da prova, eu consegui fazer uma redação boa, assim, eu consegui fazer o que eu tinha treinado e tudo, e fiz o que eu tinha achado que eu tinha ido bem. Então eu não tinha muita certeza, assim, se ia dar, se não ia, mas eu, vamos dizer, criei a esperança, né, no segundo dia. E quando saiu o resultado, é, eu fiquei esperando a ligação, né, tudo não veio. Quando saiu a nota de todo mundo e eu vi que eu fiquei, tipo, a Caramba. 0,1, né, de passar, e foi, assim, algo que me veio à memória toda essa história da prova de química e tal, que eu tinha feito a história aí de fazer errado, tudo. Por um tempo, assim, eu falei, nossa, eu tenho certeza que se eu estudar, eu vou conseguir passar no ano seguinte, tudo. Mas eu falei, não, eu vou ter fé que, vamos dizer, não era pra ser, e eu não foi algo que eu tava sob meu controle 100%, né? Acontece, esse tipo de coisa acontece muito, de ficar nervoso, de fazer algo errado. Então, mas foi algo que impactou bastante, assim. E eu vi que eu estava sujeito a acontecer isso no ano seguinte, por exemplo. Entendeu? De, é, por alguma falha na Sempre, hora né? da É, prova. É. Então, a prova do ITA foi a prova que eu estava mais nervoso. E eu senti que isso atrapalhou mesmo. entendi. Então, a gente, eu finalizou aqui mais ou menos o que era o planejamento. A gente queria agradecer demais, Pepes, pela sua contribuição para nós aqui agora. Foi, assim, muito, muito, muito bom, realmente. Toda essa trajetória agora desse ano, nossa, foi muito violenta. E contribuiu demais aqui, muitos bizus aqui, muito bizu. É, E então, a gente queria só agradecer mesmo pela sua presença aqui. Se você quiser dizer mais alguma coisa pro pessoal, e, e a gente aqui, eu também muito agradeço, e o pessoal do Impulsiona também agradece demais. Vai ter outras também, espero. beleza. Obrigado, Henrique. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Eu só tenho uma última mensagem que é mais para motivar. Eu acho que Isso, agora em abril é um momento que muita gente que começou no gás às vezes começa a sentir o peso de estar no cursinho, de estar estudando e às vezes parece que não vai dar certo, que tá muito longe, né? Tudo, mas não é impossível. É, eu assim fico feliz demais de onde eu tô, de tudo que eu conquistei. As pessoas que eu conheci lá dentro do IME são assim incríveis. Eu não me arrependo nada de ter tido todas as experiências que eu tive. E mesmo os meus colegas que ficaram muito tempo tentando também falam que não se arrependem de ter ficado tanto tempo estudando para entrar. E eu acho que tem que se agarrar ao sonho e, e ir assim sem pensar 2 vezes. Vai, faz. Depois, se por alguma circunstância não der certo, você pensa, analisa o que é melhor para você, mas enquanto não deu errado, tem a chance de dar certo e tenha, assim,
você pode chegar onde você quer chegar, né? E fazer o esforço também da melhor maneira possível. Não é só se esforçar muito, porque se o mundo fosse só do esforçado, não teria tanta gente tão bem-sucedida que quando vai contar, fala: Não, eu só administrei bem o meu tempo, eu só fiz ali o que eu precisava fazer, né? Então, fazer muito não é fazer bem. E às vezes fazer o básico bem feito é muito melhor do que gastar toda a sua energia em fazer o máximo de coisa que dá. E é isso. Show demais, bro. Então, agradeço a presença de todo mundo aí, galera. Então, bora, né? Agora é abrir vai estudar, dá o gás. Bora. Isso aí. Até mais, Fernando. Falou. Obrigado, viu? Até. Valeu, Henrique. Valeu.